parte 4. Eu não vou nem pôr a introdução, né? Porque eu esqueci de falar nos outros 2, 3 vídeos. É continuação. Continuação, vai direto. Não vai nem entrar musiquinha, uma vinheta, né? Não vai entrar vinheta nem nada. Vai assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô, louco mesmo. Então, o Nego Gerson, um certo dia falou, você vai abrir seu terreiro agora. Aí a gente vai trabalhar. Vamos fazer a caridade. Claro que nesse meio tempo, né, até esqueci de falar que muita coisa aconteceu também na nossa vida, então a gente passou também por algumas complicações, digamos assim, algumas dificuldades, mas eles sempre estiveram presentes na nossa vida, nos ensinando, né, fazendo vitórias. Exatamente, fazendo a gente ter paciência muitas das vezes, porque nem tudo saía do jeito como a gente queria, da forma como a gente queria, no momento que a gente queria, né? Foi aí que eu aprendi que o tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo. Foi. E a primeira bênção que eles nos deram foi a financeira, que a gente acabou comprando o buffet que você trabalhava. Exatamente. A gente comprou o buffet que eu trabalhava. Essa foi uma das bênçãos que eles nos deram. Então, nesse meio tempo, houve muitas coisas também. Eu tive outros locais onde eu passei a trabalhar, também tive o mesmo problema de não me pagarem, né, de atrasar salário. A melhor amiga da Melu Né? melhor amiga de infância, não vou entrar muito em detalhes porque não faz muito sentido também, mas só para vocês entenderem que foi um dos momentos também que a gente mais... Passou a perna legal, né, gente? Mais precisava, assim, então, tipo, se não tivesse ocorrido isso, a gente, tinha dado um salto muito grande financeiramente. Então, foi uma hora que eu fiquei muito puto, e foi uma coisa que eles trabalharam muito em mim também, que eu tinha muita mágoa das pessoas que não nos ajudaram, né? Eu tive muita mágoa da minha mãe, porque praticamente ela me jogou. O meu pai nunca mais quis saber de mim, nunca mais quis me ver. Eu até procurei ela depois de um tempo de adolescente, né? Procurei ela com a mãe Lu, né? Chamei ela para vir no casamento, não foi. Meu filho hoje tem 11 anos e ela só viu ele uma vez ao longo desses 11 anos. Então isso também, eu tinha muita mágoa disso, eu tinha muita mágoa de muitas pessoas que me viraram as costas, que não me ajudaram. Eu tinha muito disso e eles trabalharam muito isso em mim também, ensinaram muito referente muita ao coisa, perdão. Exatamente, me ensinaram muita coisa, né? A mãe Lu também incorporava seu capa preta. Passei noites e noites conversando com o seu capa preta, aprendendo muito com o seu capa preta. Aprendi a fazer padê com o seu meia-noite. E fazendo trabalho. Porque nada era assim, era fazendo magia, trabalho. Para movimentar as coisas, para quebrar as coisas. Aprendi a fazer padê diretamente com o seu meia-noite. Quem me ensinou a fazer padê foi seu meia-noite, que trabalha com a mãe Lu. Vó Rosinha me ensinou muita coisa. Baiana das Almas me ensinou muita coisa. Dama da Noite puxou muito a minha orelha, puxa até hoje. Puxa muito a minha orelha, né? Ensinar na estrada também. Então eu aprendi muito com eles. Nesse tempo de desenvolvimento, né, tanto nas casas que eu passei e principalmente com a nossa mãe, eu aprendi muita coisa. Seu Pena Azul. Muita coisa. O seu Pena Azul, muita coisa. Muita coisa, não é pouca coisa não, gente. Mas é muita coisa mesmo. Mesmo. Até cambonando eles eu aprendi muito, né? Porque a gente via muito o erro das pessoas. E eu aprendi muito assim, muito vendo o erro das pessoas, né? Comecei lá atrás vendo o erro da minha família, o erro de várias coisas que eles faziam, e eu não queria isso pra mim, não queria isso pra minha vida. Então vi muito os erros do meu pai também, então isso também
trouxe um crescimento muito grande para mim. E as entidades ensinou bastante, que a gente tem que aprender com o erro dos outros. O grande sábio, eu não sei quem falou isso. Qual entidade que falou? Eu sei que foi uma entidade que falou que o grande sábio é aquele que aprende vendo o erro dos outros. Deve ter sido seu capa. Provavelmente foi seu capa preto que falou isso. Porque ele é o que mais gosta de exatamente. ensinar, de falar. Então a gente teve posso dizer que foi um altos e baixos, mas nos baixos eles nos provaram realmente se a gente estava ali, se a gente estava firme, se a gente acreditava, se a gente confiava e o principal, fazia aquilo que eles falavam. Que eles mandavam. Sem questionar. Sem questionar, porque o principal era isso, era fazer sem questionar. Tanto que tem a história da Dama da Noite, que eu já contei aqui no canal, que ela mandou a gente jogar tudo fora que a gente tinha. Tudo que tinha de lixo, praticamente, coisa rasgada, sofá furado, tudo que era que não estava legal, que tava rasgado, exato, que não estava inteiro, era para jogar fora. Tudo isso. Para ver se realmente a gente fazia e acreditava. Então foi nessas horas que eles realmente provaram a gente, para ver se a gente estava firme e se a gente fazia mesmo o que eles estavam falando. E a gente firme, forte. Detalhe, tinha que ser de coração. Exatamente, tinha que ser de coração. Não podia ficar com dó, não podia ficar com nada. Tinha que ser ali. Ou tá ou não tá, meu filho. Ou é ou não é. E foi nessa época que a gente aprendeu isso. E a gente aprendeu muito com eles e a gente é grato a eles até hoje. Então, ou seja, hoje a gente está na progressão que a gente está, é por conta deles. Né? E aí... Muita magia, muita macumba. Exatamente. Obedecendo, passando noites e madrugadas em claro, fazendo gira, fazendo trabalho, fazendo as coisas com eles. Exatamente. Para poder chegar onde a gente chegou. Deixamos de viajar, de festa, deixamos de festa, fizemos de balada, de passeio. Deixou tudo de lado para realmente viver o sagrado. Aprender e ser com eles e macumba. Foi macumba. A gente passou muitas madrugadas e madrugadas fazendo macumba. Tanto que eu passava madrugadas e madrugadas conversando com as entidades da Mãe Lu, aprendendo com as entidades da Mãe Lu. Né? E consequentemente, quando eu incorporava, ela era que aprendia também junto comigo, né? Sim. Então o Nego Gerson também ensinou pra caramba, muita coisa. É que você é consciente e eu sou inconsciente. A Mãe Lu é inconsciente, eu sou totalmente consciente. Então eu aprendi muita coisa e depois ela aprendeu, olha, enfim. Aí resolvemos não, o Nego Gerson mandou a gente abrir o terreiro, né? Foi aí que nasceu o Templo de Umbanda Mestre Nego Gerson. Que fez 7 anos no mês passado. Fiz 7 anos no mês passado. No dia 7 de junho. Do 7. A gente fez 7 anos de Templo de Umbanda Mestre Nego Gerson. E foi muito top, foi muito legal. No começo não foi nada legal, né? Porque a gente não sabia por onde começar, e aí a gente foi ver a intolerância religiosa que tem hoje em dia para você arrumar um lugar, para você fazer um terreiro, ninguém quer alugar, ninguém quer isso, então a gente aprendeu isso também, né, o que a gente vem passando agora novamente. Porque novamente a gente está em busca de um novo local, então tome intolerância religiosa hoje em dia, é difícil, é complicado. E aí a gente montou o terreiro, fizemos o terreiro, né? Continuamos o trabalho, né? Nego Gerson, né? Toca pra caboclo e Nego Gerson. E aí Nego Gerson tomou a frente de muitas coisas. Aí estamos até hoje, né? Aqui. E aí entrou a pandemia, veio a pandemia, Nego Gerson mandou fechar o terreiro, né? Tinha um terreiro que tinha pegado fogo aqui próximo da gente, ele mandou doar tudo. Né? E aí entra a história de que ele mandou, né? A gente tem um buffet a domicílio. Eu contei só nos podcasts, né? Eu contei só nos podcasts essa história. Então a gente veio com o terreiro até a pandemia. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia, acho que foi uns 3 meses, 4 meses antes. Que a Dama da Noite falou, né? Que a Dama da Noite falou que ia estourar uma doença
nunca vista antes, né? Já tinha ocorrido algumas coisas lá atrás, há muito tempo atrás, mas que viria novamente, que era para a gente se preparar que iria acontecer isso. Então, meio que a gente já estava meio que esperando acontecer alguma coisa, a gente não sabia que seria nessa proporção. Dinheiro. Que não era para gastar dinheiro, era para segurar o dinheiro que a gente tinha, porque aconteceria isso por um tempo, né? A gente não esperava que seria essa proporção que foi a pandemia e que aconteceu, né? E aí quando estourou a pandemia, o Gerson, né, mandou a gente vender tudo que a gente tinha conquistado com o buffet. Então a gente tinha 2 anos de agenda totalmente lotada. Totalmente lotada de evento. Não tinha nem espaço para encaixar evento. E aí vendemos, a gente tinha comprado nosso apartamento à vista, né? Tínhamos 5 carros. Então quando é que eu pulei, né? Mas enfim, vamos voltar um pouco. Beleza. Então a gente veio nessa progressão, a gente veio trabalhando pra caramba, né? Macumba pra caramba e trabalhando pra caramba na nossa empresa. E eles nos dando caminho, exatamente, né? Eles nos dando caminho, e aí a gente foi aumentando a empresa, então a gente tinha funcionário, a gente foi comprando carros. Então, para resumir, para não ficar um vídeo muito longo também, senão vai ter que ser a parte 5. Tinha nosso carro, tinha os carros da empresa. Exatamente. E os nossos carros. A gente tinha o nosso carro e mais 4 carros da empresa. A gente tinha acabado de comprar um apartamento à vista. A gente tinha casa na praia. A gente tinha casa na praia. Então a gente, assim, financeiramente a gente estava no auge, tá? Financeiramente estávamos no auge, no nosso auge. Também a gente trabalhou pra cacete, né? E quando estourou a pandemia, a gente já falou, ó, vocês vão vender tudo, vocês vão vender a casa da praia, vocês vão vender o apartamento, vocês vão vender os 4 carros que vocês têm, vocês vão ficar com um. Vai ficar com mais 10. Eu falei, não dá pra ficar com mais novo, não. Não dá pra negociar. Não dá pra negociar não, Nico Jeff. Né? Aí, o que a gente fez? A gente nem titubeou. A gente foi lá, vendemos, e ele falou, vai aparecer uma pessoa assim, sim, tal dia, e vai dar o valor que vocês querem no apartamento. Dito e feito. Dito e feito. Ah, e a gente falou, né, porque a Malu perguntou, como é que a gente vai vender um apartamento na pandemia? Quem que vai comprar? E os carros? Ninguém vai pagar o valor comprar, que é. Ninguém vai pagar o valor do apartamento que é. Aí ele falou, Malu, faz, anota. Aí passou os elementos, vai fazer isso aqui, tal dia, tal dia, tal dia. No dia tal vai aparecer a pessoa assim, assado. Ela vai comprar um apartamento. A Malu foi lá, fez os trabalhos que tinha que fazer. No dia tal, apareceu a pessoa e a pessoa foi lá e pagou à vista o apartamento. Sem titubear no valor nem nada, porque era o valor exato que a gente precisava. Exatamente. E aí ele falou também, os carros também vai ser vendido. Mesma coisa. Mesma coisa. Tal dia vai ser vendido o carro. Acredita? Lógico. Fizemos o que tinha que fazer, vendemos tudo, devolvemos o dinheiro para várias pessoas. Era muita gente. Era muito dinheiro. 2 anos. 2 anos de agenda. Devolvemos tudo. E aí ficamos com um valor, lógico, que a gente tinha que sobreviver, né? Porque a gente estava sem trabalhar, a nossa empresa, o nosso ramo. Ganha-pão era um evento. Era, né? Eventos e festa. Então o nosso ganha-pão, o nosso ramo foi o que mais sofreu na pandemia. O que mais sofreu, não teve ajuda nenhuma do governo, de nada, nem ninguém. E aí passamos esses 2 anos e pouco, né, de pandemia. Não, foi 3 anos. Quase 3 anos. Porque o ramo de festas e eventos foi o último a voltar. Foi o último a voltar. A voltar para o mercado. Exatamente. Aí ficamos nesse tempo. E aí foi o momento que tenho 2 anos, né, de Instagram, de Facebook. Nesse tempo ele mandou eu fazer esse trabalho que eu faço hoje. Que é uma coisa que eu não queria.
Porque ele já vinha mandando eu fazer há muito tempo atrás. Então, fora a história dele, né? Do Uber, do Nego Gerson. Nossa, nem contei. Caramba, velho. Tem história, hein, mano? Tem. Puta, pulei história pra caceta. Não, mas a gente tem muita história. Tem muita história. Depois eu gravo essa do Uber. Deve ser legal. Aí a gente posta depois, enfim. Não deixa eu esquecer, né? Enfim. E onde eu tava? Daí do Instagram, que ele mandou então, 2 anos antes ele já tinha vindo falando e falando. Eu preciso atender outras pessoas, eu preciso ajudar outras pessoas. A gente tem uma missão, a sua missão é essa aqui. Vai lá e faz. Ela fala, não vou fazer. Desculpa. Eu não vou fazer. Eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E isso eu fiquei adiando. Até o dia que ele usou o reverendo para falar comigo. Eu tava numa live. Né? Muitas pessoas já sabem, outras não. Eu tava numa live. Não, a gente tava assistindo a live. Eu tava assistindo. Eu tava na live. Eu tava assistindo uma live de um reverendo muito famoso aqui em São Paulo. E ele tava dirigindo, né? Ele sempre faz umas lives dirigindo, colocando os mantras ali, é o Padre Macumbeiro. Colocando os mantras ali pra tocar e tinha mais de 200 pessoas na live, né? E eu só dei bom dia, mas ele nem viu, porque era muita mensagem que sobe. Eu dei bom dia e ele tava ali dirigindo, pá, e do nada ele pegou e parou o carro. Parou o carro, olhou pra câmera e falou, ô Henrique. Aí eu tava com o celular na mão ali com a mãe. Que a gente também tava no carro. Que a gente também tava. Aí eu... Tá chamando Henrique. Será que é eu? Tem 200 pessoas? Não deve ser eu, né? Tá esperando o que pra trabalhar, meu filho? Você vai trabalhar muito com o seu José. Ele falou assim, seu José. E fez assim, ó. Sabe quem é seu José? O seu José Pilintra. Seu José Pilintra. E fez assim, ó. Como se tivessem dados na mão. E rodando os dados, né? Eu olhei pra Manu e falei, caralho, bicho. E ele falou, ele está mandando dizer isso a você. Exatamente. Ele que me mandou dizer. Tá esperando o que pra trabalhar com o seu José? Seu José Pilintra. E fez assim. Falei, puta que pariu, ele tá usando o terceiro já pra falar comigo. Falei, agora não dá mais. Se eu não fizer, eu tô ferrado. Porque ele vai comer minha alma eternamente. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei nada. Eu não sei, porra. Não sei em lugar nenhum. Nem Instagram eu tenho. Eu sou ignorante. Vai dar merda. Eu não gosto dessas coisas. Se aparecer evangélico, eu vou xingar. Eu não gosto, eu não quero. Não, isso não é pra mim, não. Ah, pois bem. Vai fazer. Aí, você vai jogar dados. Falei, eu lá sei jogar dado, Nego Gerson. Eu lá sei jogar dado, Nego Gerson. Que porra eu vou jogar dado? Vai jogar os dados. Não é você. Não é você que vai jogar. Eu. Sou eu. Você é médium de psicofonia. Aí eu falei, que porra que é essa de psicofonia? Eu lá sei que diabo que é psicofonia. Aí fui pesquisar, fui ver, fui estudar. Falei, rapaz. Ele sempre fez isso comigo, eu nem sabia o que era. Agora eu sei o nome certo. Temos um Sherlock Holmes. Enfim. Vai fazer. Aí fui estudar Cabalá. Fui estudar numerologia. Fui estudar um monte de coisa. Ele falou, legal. Joga tudo fora essa porra aí. Não vai parar. Quem mais ensina sou eu. Aí fez a mãe Lu pegar papel e caneta. Número 1. Quando... Não, número 1. Número 2, quando cair 2 é tal. 3, tal. 4, tal. Isso eu tô botando aqui pra esse trouxa só pegar e ficar vendo e ler. Porque na hora que cair os dados, quem vai responder sou eu, não é ele. Aí tá bom. E é só com 2 dados. E é só 2 dados. Eu estudei com 4. Não é porque eu estudei com 4.
você vai pegar a dadomancia, utiliza pelo menos, no mínimo 4. Ele falou, é só 2. Eu falei, caralho, puta que pariu, né? Porque assim, gente, o Nego Gerson no terreiro incorporado é uma coisa, né? A gente sabe, eu já tinha esse entendimento. Agora, fazer isso, pra mim, além de uma grande novidade, era uma coisa que eu não sabia fazer, nunca tive a pretensão de fazer, nunca quis fazer, nem nada, né? Eu nem sabia que existia oráculo com dados. Pra mim era só tarô, baralho cigano, né? Nem sabia que utilizava os dados. Então, foi um bom assim pra mim. Eu falei, porra, tá bom. Mas eu falei, cara, por onde eu vou começar, Melu? Aí ela falou, vai, faz uma página. Tá bom. Aí eu fiz no Facebook primeiro. Foi. Aí eu fiz no Facebook. E depois eu fiz no Instagram. Aí ele ficava me cobrando pra aparecer. E ele falava, você tem que botar a cara. Você tem que botar a cara pra falar com as pessoas. Porque através de você eu vou trazer as pessoas que necessitam, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. E muitas vão me ver de verdade. Exatamente. Lembra que ele sempre falou isso? Puta, é verdade. Não vão ver você, vão me ver. Tem muitas pessoas que não vai ver você, vai me ver. E quando me vê, vai ver eu em você. Tanto que tem gente até que sonha comigo, mas sabe que é ele. Com a minha fisionomia, mas sabe que é ele. Então, muitas das vezes, ele utiliza a minha fisionomia para passar o recado para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai ver ele, mas vai ter medo. É. E aí as pessoas acabam me vendo. Mas é ele que faz esse propósito. E aí ele mandou, né? Aí eu comecei a página no Facebook, comecei a página no Instagram. Fui botando a cara, né? Fazendo, né, algumas vezes as minhas palhaçadas, né? Porque eu sou um cara extrovertido, sou um cara pra cima. Ele também é pra cima, ele também é extrovertido. Muitas das vezes. Agora, quando ele vem com o ovo virado, filho, aí sai de baixo. Aí não tem filho de santo que aguenta ficar no terreiro. Mas enfim. Deixa pra lá. Enfim, então comecei no Facebook. Aí teve a história do Pai Bernardo, que foi o Nego Gerson. É outra história. Outra história. Caramba, é verdade, é outra história. Então eu comecei e começou a ganhar notoriedade, comecei a ser visto, pessoas começaram a chegar a mim. E isso foi uma coisa que ele falou, todas as pessoas que chegarem até você, sou eu que vou puxar, sou eu que vou buscar. Porque eu preciso trabalhar na vida dessas pessoas. Exatamente. E você vai ser um médium que eu vou usar. Eu vou transformar a vida das pessoas. Através de você. Através de você. Eu não transformei a sua vida, agora eu vou transformar a vida das outras pessoas. E aí fui. E aí comecei a fazer live, comecei a postar, comecei a fazer isso e aquilo outro. E foi subindo até que um dia eu tava numa live com uma pessoa e o Pai Bernardo de Oxóssi, lá de Fortaleza, me viu. E ele também trabalha com o Nego Gerson. Só que o Nego Gerson lá, né, Jurema mesmo. Jurema sagrada, né? Aí ele me olhou, viu eu jogando dados, viu o meu nome, né? Tava, Pai Henrique, Nego Gerson. Que porra que o Nego Gerson tá fazendo lá no Sudeste? Jogando dado? Jogando dado? Ih, Nego Gerson! Esse Nego Gerson é foda mesmo. Esse Nego Gerson é foda mesmo. Jogando dado, porque não tem oráculo na Jurema. Caralho. O bicho é foda. É mestre, ele vem na gira de mestres, né? Mestres da Jurema. Eu preciso falar com esse cara. Preciso conhecer ele e tal. E aí ele me ligou. Né, começou a me seguir, eu comecei a seguir ele, aí ele me ligou, aí a gente passou algumas madrugadas aí conversando, né, ele me passando muita coisa, né, e muita coisa se assemelha com o que o Nego Gerson faz aqui, ele se assemelha muito com o que ele faz lá, então é uma coisa assim que... É aquilo, não tem que prender a espiritualidade numa caixinha. Exatamente, né, e ele viu, entendeu, e
sabe mais do que ninguém, né? O que o Nego Gerson é capaz de fazer, né? Porque fez também na vida dele e principalmente faz na vida das pessoas. E... Sabe qual é o poder dessa entidade, né? Exatamente. Né? E depois a gente fez a entrevista na Reconnect, né? Falando sobre dadomancia, os dados. E aí foi indo, tá indo, foi crescendo. Hoje a página do Instagram tá com mais de 41 mil pessoas. Né? O Facebook tem crescido ali também. Aqui no YouTube não cresceu tanto porque eu parei de postar, né? Porque muita coisa acontecendo. Muitos podcasts. Muito podcast. Pois é. Me levou nos podcasts. Primeiro assim. Primeiro foi a Reconnect. A televisão. Apareci na TV Cultura. Na terra dele. Cara, vocês não estão ligados que é isso. Foi ganhando uma proporção, foi subindo. O pai Bernardo me viu lá de Fortaleza, me levou, né, foi online, mas me levou, botou eu ali na TV Cultura, lá em Fortaleza, na terra dele, no Catimbó, ali, na Jurema Sagrada. Aí apareci, né, depois fui pro Saravá Podcast, depois fui pro Arrei Podcast, depois das podcasts. Fui no Isto Não É Podcast. Um cara pequenino que saiu, assim, pode dizer assim, de projeção do nada. Isso em 2 anos e meio. Isso em 2 anos e meio. 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos esse ano. E aí, né, incomoda Pai de Santo daqui, incomoda Pai de Santo dali. E as pessoas incomodadas, aí entra Pai de Santo na minha live querendo meter o louco, fingindo que é uma pessoa e não é, aí é desmascaradinho lá. Porque Nego Gerson fala. Né? Aí o outro aqui do litoral fala que não existe Nego Gerson, aqui em São Paulo, né? Aí começa a incomodar gente daqui, gente dali, enfim, faz parte, né? E tamo aí. Indo, crescendo, evoluindo, principalmente, o principal é o quê? É as pessoas que voltam com seus relatos reais, que voltam com seus feedbacks. Então já são 2 anos e meio de muita gente sendo atendida, de muita transformação de vidas até agora, muita gente sendo transformada a vida, muita gente que transformou a vida, né, e nunca mais voltou, mas também isso não compete a mim, não diz sobre mim, diz sobre as pessoas. É a pessoa com o Nego Gerson. Exatamente. Que se entenda com ele. Se entenda com ele. Do mesmo jeito que ele dá, ele tira, do mesmo jeito que ele tira, ele dá, enfim. O meu trabalho é atender as pessoas e falar com as pessoas e transformar a vida das pessoas. Muita gente que nem se consultou comigo já foi ajudada através de lives, né? Já foi ajudado através de firmezas, os rituais que a gente faz. E o principal é isso, gente. O principal é essa transformação de vidas que ele vem fazendo ao longo desses 2 anos e meio. Então, muita gente sendo ajudada, não somente no Brasil, mas principalmente na Europa. Tem gente que se consulta comigo, tem gente que é minha mentorada, né, de fora do país. E vidas sendo transformadas, então na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, recentemente no Japão, já atendi gente da Irlanda, da Holanda, que mais? Estados Unidos, México, Costa Rica, Inglaterra, Portugal, enfim. Espanha. Nego Gerson in the world. Né? Mas tudo isso, por quê? Porque nós não ficamos dentro daquela caixinha. Exatamente. Porque você foi atrás do que a sua entidade falou e te mostrou. Porque você acreditou nela. Exatamente. Não nos outros. Exatamente. E as pessoas têm que entender isso. Acreditar nas próprias entidades.
Porque primeiro elas têm que dar caminho pra gente, pra depois poder ajudar os outros. Pra depois poder ajudar os outros. E é isso que ele fez na nossa vida e continua fazendo e tá fazendo na vida das outras pessoas. Exatamente. E transformou. Então não interessa o nome da entidade. Interessa o que ela vai fazer na vida da pessoa. Se é Nego Gerson, se não é Nego Gerson, essa brigaiada que foi nos terreiros, se era Exu Pirata, que não existe Exu Pirata, que não existia Nego Gerson, que aqui em São Paulo não existe Nego Gerson, porque não tem Jurema. Pois é. Ainda tem. Isso os pais de santo bambambam aí, né? Pois é, continua falando. Então vai falar. A gente sabe da nossa vida. O que ele fez e continua fazendo na nossa vida e na vida das pessoas. Exatamente. E ele já disse muita coisa que vai acontecer com a gente, né? E aonde ele quer chegar com a gente também. Então, isso é um assunto para mais para frente, porque senão tem gente que... Né? Não que a gente não é protegido nem nada, mas é bom evitar. E é isso, gente. Então, chegamos até aqui. Acho que tudo bem que a gente resumiu muita coisa. Muita coisa. Não tem nem um terço das 4 histórias. vídeos, mas, puta, tem muita história, tem muita coisa ainda para contar. Então a gente quer fazer assim também. Eu quero fazer assim no canal, porque também... Não quero ser mais do mesmo, ficar aqui falando sobre fundamento, sobre como fazer isso, como fazer aquilo. Acho que já tem um monte de gente aí que fala sobre isso e enfim. E a gente está aqui para falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, no contexto geral. A entidade. O que der na telha da gente fazer de vídeo aqui, a gente vai fazer. Acho que a gente tem muita história para contar, para trazer ainda para vocês, se vocês quiserem, evidentemente. Se vocês não quiserem também, a gente vai postar o vídeo. Enfim. Então, basicamente é isso. Então, essa foi um apanhado, né, um resumo, mais ou menos, da minha história. Desde o começo. Desde o começo, hoje. De criança até os dias de hoje. Que hoje é exatamente dia... Esqueci? 5. Hoje é 5/8. De 2023. Tá? Sim, porque já passou da meia-noite. Eu não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, porque foi em 4 partes. Então eu vou botar no Chico Picadinho. Sim. Né? Para vocês irem vendo e entendendo muitas coisas. Beleza? Deixa o like. Se você gostou das histórias, escreve aí nos comentários. Se você puder se inscrever no canal. Muito obrigado. E é isso. Segue no Instagram. Segue lá no Instagram, @nego_Gerson. Compartilha. Perfil da Mãe Lu, @Mãe Lu Filha do Ouro, no Instagram. No Facebook eu não lembro como é que tá o nome da página. Acho que é Nego Gerson também, mesma coisa. Mas eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, ou até mesmo no comentário fixado. Você clica lá e vai lá ver, né? E para quem não sabe, essa aqui é a imagem de Nego Gerson na Jurema. É meio feinha, né? A cara dele não, mas... Não, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais lindo do que isso aqui. Ele é um príncipe lindo. Mas é isso. Então, valeu por ter visto aí, né? E se você gostou, deixa aí pra nós, beleza? Tamo junto. Saravá.